Compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências com relação a pensamentos negativos. Eu sei que muitas pessoas que me assistem aqui e também muitas pessoas do mundo têm esse problema, né, de como lidar com pensamentos negativos, porque o mais difícil é que é algo que você não controla, nem quantos pensamentos você vai ter no dia, e não é algo que você pode segurar ou simplesmente tirar de você e acabou, sabe? E até essa é uma das grandes clarezas mentais que eu tive, que os pensamentos, eles sempre vão existir, sejam pensamentos bons e pensamentos ruins. Só que o nosso corpo, por um instinto de sobrevivência que existe desde lá da época das cavernas, a gente tende a fixar mais pensamentos negativos porque o nosso corpo ele foi programado, principalmente, né, em primeiro lugar, para sobreviver. Então é muito fácil a gente se apegar e a ter mais pensamentos negativos por uma questão do ser humano mesmo. Só que hoje, né, não é que nem antigamente que a gente precisa caçar um leão ou alguma coisa, ou fugir de algum leão para sobreviver, né? Só que os mecanismos, os gatilhos internos são praticamente os mesmos, né? E isso acaba atrapalhando a vida de muitas pessoas da mesma forma que atrapalhou muito a minha vida, né? E a primeira coisa dos pensamentos negativos é você entender que você sempre vai ter pensamentos, não tem como você impedir de ter pensamentos negativos. Você vai precisar aprender a lidar com eles. E a grande e a principal sacada para você lidar com os seus pensamentos negativos, direto e reto, é você não dar atenção para eles. Porque eu sei que é algo muito comum quando vem um pensamento negativo, muita gente começa a brigar com o pensamento, a tentar contradizer, não, não é verdade, não, você é falso, não, é uma mentira. Só que por mais que você esteja contradizendo ele, a questão não é que isso vai fazer parar ele, isso pelo contrário, vai fazer aumentar ele. Porque independente da forma que você dê atenção para o teu pensamento, só pelo fato de você estar dando atenção para ele, ele vai crescendo, ele vai se expandindo, e isso é simplesmente comprovado até cientificamente, né? Que quanto mais atenção você dá para pensamentos negativos, mais eles crescem na tua cabeça e fica cada vez mais difícil de você se livrar deles, né? Então, por isso que a meditação, o pessoal fala que é muito importante, porque quando você medita, você relaxa o fluxo de pensamentos, você relaxa o teu corpo e fica cada vez mais fácil de você não dar atenção para eles, porque você está focado principalmente, né, na tua respiração. Então, sempre que vier um pensamento negativo na tua mente, ao invés de você discutir, eu sei que dá vontade, no começo é difícil, é igual dirigir um carro, no começo é tudo manual, você tem que pensar na marcha, pensar em acelerar, pensar no volante, prestar atenção no trânsito, é tudo manual, mas depois vai ficando automático e vai melhorando. Então, a principal sacada é você, toda vez que vier um pensamento negativo, você não dá atenção para ele, você deixar ele fluir. Então, nesse momento, você pode estar realmente focando em alguma atividade que você esteja fazendo ou focar na tua respiração. Então, opa, beleza, veio o pensamento negativo, eu sou ruim, e tá vindo o pensamento. Você simplesmente deixa fluir e você vai ver que ele simplesmente termina. Porque quando a gente dá atenção para o pensamento, parece que o pensamento negativo nunca tem fim. Mas ele só não tem fim porque você está prolongando o fim dele. Se vem um pensamento e você não foca nele, foca só na tua respiração, foca em outras atividades, você vai ver que ele vai sumir. E claro que no começo é difícil, você vai querer dar uma atenção para ele, porque é um pensamento muitas vezes catastrófico, né? Então dá aquele receio, o teu corpo fica mais tenso, mas você não pode dar. Então veio o pensamento, você simplesmente deixa ele passar e beleza, ele passou e você já vai para a próxima atividade, já segue a tua vida normal. Porque quanto mais você contradizer, quanto mais você brigar, quanto mais você remoer esses pensamentos, pior é. E claro que tem coisas, né, que te ajudam a melhorar isso. Conforme eu falei, a meditação é uma delas, a academia é uma delas, fazer cardio é uma delas. Porque assim você relaxa o teu corpo e, consequentemente, o fluxo dos teus pensamentos. Então vai ficando cada vez melhor de você ter clareza desses pensamentos negativos para você simplesmente não dar atenção para eles e seguir a tua vida. Eu sei que parece que é algo simples, assim, é só não dar atenção, mas é difícil de fazer, então por isso que é um treino. Então toda vez que vem um pensamento negativo, se for focar nele, tenta focar por 5 segundos só e já tenta se distrair, fazer outra coisa, respiração, enfim, conta até 10, mas só não foca no teu pensamento, porque se você focar, ele vai aumentar cada vez mais e vai aumentando, vai ficando cada vez mais difícil de você se livrar deles. E esse é um exercício muito recomendado, né, que eu fiz bastante na minha vida e tem me ajudado muito. E outra sacada é entender que por mais que você tente, que você pense todas as coisas e os pensamentos pareçam que são muito reais, né, os pensamentos catastróficos, principalmente, que eles vão acontecer, sei lá, 90% deles ou 95% deles não acontece, é tudo coisa na tua cabeça. Então você acaba sofrendo antes do fato acontecer e na maioria das vezes o fato nem acontece, ou se acontece é de algo totalmente diferente, de uma forma totalmente diferente do que aquilo que você imaginou. Então, uma mentalidade que mudou muito a minha cabeça é: beleza, se for pra sofrer, beleza, eu vou esperar acontecer o fato, e se for ruim, aí, entre aspas, eu sofro. Claro que não é pra você ficar sofrendo, né? Mas é só uma forma de você adiar a tua atenção no teu pensamento. Porque eles falam: não, beleza, então
amanhã eu foco nesse pensamento ou quando acontecer. E aí você vai esquecer, até porque o fato geralmente não vai acontecer, então assim, você nem vai lembrar que você teve esse pensamento, sabe? Então a primeira dica é você simplesmente deixar os pensamentos fluírem, é não dar atenção para eles, não remoer, simplesmente deixar eles passarem, é fazer atividades, né? É tá focado em algum projeto, algum trabalho, academia, meditação, cardio, respiração, enfim. E o terceiro é justamente isso, é você entender que o teu pensamento, ele não é você. Então 95, sei lá, por cento dos teus pensamentos, eles não vão acontecer. E se acontece é de uma forma totalmente diferente ou muitas vezes bem menos catastrófica do que você imaginou. Então se for para sofrer, espera acontecer o fato e se for ruim, aí você sofre ali um pouquinho e depois resolve, porque isso vai adiar você ficar dando atenção para esse pensamento. E lembrando, galera, tudo isso, até não só nesse assunto, né, mas no desenvolvimento pessoal, é um processo. Não é que agora, beleza, você instalou uma mentalidade e pronto, agora você tá livre. É um treino, igual a meditação, é um treino. No começo é igual o carro manual. É difícil, você vai ter que pensar, você vai ter recaída, mas você não pode desistir, porque quanto mais você fizer esses exercícios, mais você vai acostumar o teu cérebro que esses pensamentos não são você e eles não são uma ameaça. Então, o teu corpo e os teus pensamentos vão começar a diminuir, né, essa intensidade de catastrofização. Porque qual que é o problema do pensamento negativo? Quando você pensa algo negativo e você foca nele, o teu cérebro ele não sabe o que está acontecendo de fato, esse pensamento ou se ele é uma imaginação. O nosso cérebro não sabe a diferença do que é real do que é imaginário. Então, se você ficar remoendo o pensamento negativo, pro teu corpo aquilo está acontecendo no mundo físico. Então, você vai começar a sentir o teu corpo mais travado, mais tenso, mais fechado, o coração vai começar a bater mais forte, a ansiedade vai subir, taquicardia, justamente por esse motivo. Então, é como se você estivesse vivendo vários estresses no teu dia a dia, sendo que não tem nada acontecendo, é só na tua ilusão, só na tua cabeça, mas pro teu corpo aquilo é tudo real. Então, os sintomas de estresse, cortisol alto, vai ser os mesmos do que se você realmente estivesse passando por uma situação realmente que exige ali uma ansiedade, ou você realmente está correndo perigo de alguma coisa. Então, é muito importante se atentar, porque os pensamentos, eles realmente podem adoecer você. Porque se você ficar pensando, o teu corpo vai começar a sentir como se aquilo fosse verdade, e vai começar a liberar cortisol alto, você vai começar a ficar estressado, ansioso, taquicardia, enfim. Então, por isso que tudo começa no teu pensamento. E não dá pra gente ficar remoendo esses pensamentos negativos, porque o nosso corpo, esse pensamento, né, essa reação do nosso corpo de luta ou fuga, ele foi, assim, sei lá, entre aspas, desenvolvido para situações específicas que você realmente precisa usar isso para fugir de algum perigo real. Só que se você fica ativando isso com perigos imaginários, o teu corpo uma hora não vai aguentar. Daí que começa ataque cardíaco, síndrome de pânico, de tanto você remoer aquilo, o teu corpo achou que realmente você está correndo perigo todo dia, né? Correndo perigo todo dia, só que o nosso corpo, ele não é uma máquina, né? Então ele começa a sentir, né? Começa a dar fadiga, cansaço, dormir mal, ansiedade, depressão. Então é muito importante saber lidar com os pensamentos. Até tem vários livros que vocês podem adotar, né? Podem ler para melhorar essa questão. Um deles, que acho que é do Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora, que ele explica justamente isso de deixar os pensamentos fluírem, de praticar meditação. É muito bom, né? E também tem os do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Você Mesmo, Como Se Tornar Sobrenatural, que daí esse é mais focado na questão, né, dos pensamentos também, das crenças, mas também da meditação, né, técnicas de meditação para você relaxar o teu corpo, relaxar a tua mente, para não ficar acionando esse gatilho de luta ou fuga e de tensão o tempo inteiro, porque uma hora, né, que nem eu falei, a gente não é máquina, então o nosso corpo começa a sentir esses efeitos do cortisol alto e do estresse como se você realmente estivesse passando por um perigo, né? Então é muito importante ler os livros, praticar esse exercício e entender que você não é os seus pensamentos e que você não pode ficar remoendo eles. Por mais atrativo, eu sei que no começo é muito atrativo, né? Até porque o teu corpo está acostumado, mas quanto mais você ficar remoendo os teus pensamentos, mais eles crescem e mais difícil vai ficar você sair desse looping, né? Desse looping infinito na tua cabeça. Claro que tem outras técnicas também, né? Como você sei lá, ser mais positivo, né? Ver coisas positivas, não ficar vendo tanto jornal, porque isso acaba influenciando, né? Você fica vendo tragédia o tempo inteiro, o nosso corpo vai absorvendo, então isso vai alimentando ainda mais esse teu estado de luta ou fuga e de perigo, né? Sendo que não tem nada acontecendo com você agora, nesse momento. Até praticar a presença, né? Que está muito alinhada à meditação, você focar no presente, focar no que está acontecendo realmente ao teu redor, e você vai ver que na maioria das vezes não tem nada acontecendo de grave, é só a nossa mente inventando histórias, e a gente dando atenção, alimentando, né, essa voz ilusória, e vai acabar, né, a gente vai acabar tendo todos esses problemas que eu falei anteriormente.
Então foque nesses pontos, leia os livros, né, do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e os livros do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo e Como Se Tornar Sobrenatural, que vai dar um grande norte para vocês aí na questão da meditação, das crenças e também desse estado de presença, de não dar atenção nos pensamentos, beleza? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e valeu!